Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Vamos à palavra de hoje. Fala comigo, Senhor, fala comigo essa noite. Aleluia. Mateus capítulo 13. E olha, semana que vem nós vamos estar orando de novo sobre essa situação, tá? Se você tiver alguém que precisa, sabe que está precisando dessa questão de oração em relação à depressão e coisas assim, traga ele no final de semana que vem, que nós vamos estar orando por ele, sobre isso novamente, amém? Mateus 13, versículo 24. Todo mundo abriu, amém? Não, a gente espera. Agora não põe mais, né, Marcelo, no telão. Ai, quase que eu derrubei a planta aqui. Não vou, quase que eu derrubei, parei. Mateus 13, versículo 24. Todo mundo abriu agora, amém? Aleluia. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia... Semeia o quê? Isso, no seu campo. E enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e se foi. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhes disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como estão cheios de joio? Respondeu-lhe eles: o inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, arrancai-o em feixes para... E então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Amém? Pode assentar. Gosto muito dessa parábola. E uma das coisas que eu queria primeiro ressaltar, quando nós estudarmos ela, quando começamos ela no versículo 24, propôs-lhe uma palavra: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia o quê? Coloca a mão no teu coração e diga comigo: eu sou uma boa semente. Eu sou uma boa semente. Entre milhões de sementes. Quantos milhões mais ou menos que dá lá? Eu não sei direito lá o negócio. Quantos milhões de coisas espermatozoides que nós somos tem? Milhões. Bilhões. Ele escolheu quem? Cadê as boas sementes do Senhor aqui nessa noite? Como Satanás tem tentado roubar isso da igreja e do povo dele e do mundo nesses dias. Como Satanás tem tentado da forma dele roubar essa verdade do mundo hoje. Por isso que é tanta depressão, por isso que é tanta angústia, sabe por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Quando você fala de semente, não é muito a minha área, mas quando você fala sobre semente, existem vários tipos de semente. E cada semente demora um tempo para florescer. E nem todas as sementes dão o mesmo fruto. Mas quando nós falamos de sementes elas são diferentes. Então presta atenção, eu sou diferente de vocês. E a graça e o que Deus tem para realizar através da minha vida, William, é diferente do que Deus tem para fazer através da sua vida. Mas de repente nós começamos a entrar num mundo digital. De repente nós começamos a olhar o mundo de pessoas que postam ali, e eu sei que é duro o que eu vou te dizer nessa noite, eu já vou estragar a tua festa, mas nem tudo que posta no Facebook e no Instagram é verdade, viu, gente? Eu sei que dói você ouvir isso, mas o que eu, sem citar nomes, mas o que eu conheço de pessoas que não estão do jeito que a foto mostra. E prometo parar por aqui para não expor ninguém.
Mas eu sei que o casamento não está como a foto mostra, eu sei que a vida não está como a coisa mostra, e a gente conversando isso em casa essa semana, como deve ser pesado essa carga de ter que manter uma aparência, porque fulano fez, porque ciclano fez, porque Beltrano é assim, porque, sabe, eu fico olhando para os jovens de hoje, Raider, eu tenho muita dó. Eu tenho compaixão dos jovens de hoje, porque parece que se você tem que estar num padrão, você tem que estar naquele padrão, tantos anos você vai para a faculdade, tantos anos você faz isso, tantos anos você faz aquilo, com tantos anos você alcança isso, e se você não alcançar, você está fora do padrão, e começa uma pressão em cima das pessoas. E as coisas começam a enrolar, e as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque é esse padrão, sabe, que o mundo fica jogando em cima da gente. E Raider, eu tenho que andar como as pessoas andam, eu tenho que vestir o que as pessoas estão vestindo, eu tenho que fazer o que as pessoas estão fazendo, mas ei, eu sou uma semente diferente de você. E o que Deus tem para realizar através da minha vida é diferente. E sabe o que acontece? Presta atenção na cegueira que acontece. Você fica tão desesperado e tão preocupado em ser outra pessoa que você esquece de ser você. Vou falar de novo para ajudar o pessoal. Você fica tão preocupado em ser outra pessoa, que você esquece de ser você. Você é uma boa semente. E se você esquecer de tudo que eu puder falar, se for falar nessa noite, no tempo que eu for pregar, se você quiser, pode esquecer tudo, mas lembra disso durante essa semana. Eu sou uma boa semente. Eu carrego algo para frutificar, que outras pessoas não carregam. O que eu tenho para realizar, outras pessoas não vão realizar. O que eu vou fazer, o André não vai fazer. Mas o que o André vai fazer, eu não vou. O que eu vou fazer, ele não vai. É cada um marchando. A Bíblia fala sobre o texto lá e diz: Josué, põe o povo para invadir Jericó, mas marcha cada um à frente de si, tentando fazer o que o outro está fazendo. Não é um tentando realizar o que o outro está tentando realizar. E o que Deus tem feito em ti é único. É único. Os talentos que Deus te deu são únicos, mas são diferentes, presta atenção. Os talentos que Deus colocou sobre a minha vida, demorou um tempo para mim entender isso. Demorou um tempo para mim entender que eu não sou o pastor Celso. Me levou um tempo para mim me livrar dessa carga, vocês estão entendendo? Que eu carreguei durante anos, tentando performar, tentando manter uma, sabe, não, eu tenho que ser igual, porque ele fazia isso, porque ele era assim, porque ele era assado. E eu vivi debaixo desse jugo durante tantos anos, por isso eu falo para vocês com autoridade. Por isso que quando eu estou falando com vocês nessa noite, eu estou falando com autoridade. Você é uma boa semente do Senhor, mas você é diferente do seu irmão. Olha para ele nessa noite, ainda bem que você pode estar do lado da esposa e dizer: eu sou diferente de você. Eita glória! Eu penso diferente de você, mas eu sou uma boa semente do Senhor. Eu sou escolhido a dedo para frutificar. E eu nasci no momento certo, na hora certa, no momento exato. Eu sou uma boa semente perfeita de Deus. É único. E como nós precisamos aprender isso. Baixa a sua cabeça comigo. Onde você está aí. Coloca a mão no teu coração. E peça para Deus nessa noite: Pai, traga essa revelação para o nosso coração nessa noite. Traga, Pai, no coração da tua igreja, essa revelação de que eles são especiais e que eles são uma boa semente, que eles são preciosos para o Senhor, que o Senhor os escolheu antes da fundação do mundo
o Senhor os escolheu para serem homens e mulheres segundo o seu propósito. E fecha, Pai, eu te peço nessa noite, fecha os ouvidos da tua igreja para as mentiras que Satanás tem lançado sobre eles. Fecha, Pai, e que eles entendam, que eles são uma boa semente, em nome de Jesus. O dia que nós entendemos isso, nós começamos a andar debaixo de uma autoridade, de uma liberdade muito grande. Hoje o mundo tem sofrido com depressão e ansiedade, porque tem muito passarinho querendo nadar, e tem muito peixe querendo subir em árvore. Mas quando Deus faz a criação, e Ele faz toda a criação, Fernando, Ele cria tudo tão perfeito. E o passarinho tem o seu lugar, o peixe tem o seu lugar, o cachorro tem o seu lugar, cada um tem o seu, cada um tem a sua identidade que é totalmente diferente. Cada um tem a sua característica que é totalmente diferente. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. E se o peixe, diz o filósofo, for julgado pela sua capacidade de voar, ele é um fracassado. Presta atenção. Se o peixe for julgado, André, pela sua capacidade de voar, ele é um fracassado. Porque o peixe não voa. E se o passarinho for julgado pela sua capacidade de nadar, ele é um... Vocês estão entendendo por que tem tanta depressão no mundo de hoje? Porque o que tem passarinho tentando nadar e o que tem peixe subindo em árvore, imagina a cena, que linda. É sério. E o que acontece quando essas pessoas, esses animais, essas coisas, saem do seu habitat? Eles fazem o quê? Morreu. Porque eles estão fora do seu habitat, porque eles estão tentando ser algo que eles não foram criados para ser. Não importa o quanto você gosta do passarinho, o momento que você segurar ele debaixo da água, ele vai morrer afogado. Não vou fazer o teste, não te preocupa. Mas seria legal, né? Se eu trouxesse um aquário aqui, né, Nilo? Pegasse um passarinho e segurasse ele debaixo da água. O pessoal não ia esquecer. Mas, cara, para pensar quanto passarinho querendo nadar. Ah, mas o cara que eu vi no Instagram, ele nada tão bem e eu tenho que nadar como ele. Ah, não, mas o cara que eu vi no Instagram faz isso e eu tenho que fazer como ele. Ah, não, mas... Ei, para com isso. A tua identidade é única. Presta atenção, deixa eu tentar te explicar. Estamos aqui num grupo grande de pessoas, certo? Olha para o teu dedo, para a tua impressão digital. Não tem ninguém aqui, né? Ninguém no mundo igual à tua impressão digital. Entenda o que eu estou tentando te mostrar nessa noite. Eu sou uma boa semente e eu sou uma semente única. Você sabe por que há muitos conflitos entre pais e filhos? Porque os pais não entendem a característica diferente que o filho tem e querem fazer nele, um pequeno paizinho como você quer fazer nos teus filhos. E os filhos ficam tão sufocados, tão deprimidos, tão angustiados no meio dessa luta. Vou pregar olhando de costas, tá? Porque eu não estou falando de ninguém, tá? E os filhos vivem tão angustiados, que quando eles têm uma oportunidade, André, eles chutam o pau da barraca e largam tudo e deixam, abandonam as casas, abandonam os pais. Porque os pais não souberam entender e trabalhar com a característica única que os filhos têm. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou falando isso para vocês de autoridade, porque presta atenção, eu tenho uma filha. A Mimi, ela descansa lendo livro. Ela descansa de estudar lendo livro.
Imagina que top. Você descansa de estudar estudando. Não faz sentido. Eu tenho um Caleb que não gosta muito de estudar. Então, se eu tentar fazer da Gemima um Caleb, eu vou matar a Gemima. Mas se eu tentar fazer do Caleb uma Gemima, eu vou matar a Gemima. O Caleb. Obrigado. Está prestando atenção, gostei. Mas vocês estão entendendo? E sabe o que nós temos hoje na igreja? Pessoas tentando forçar as coisas nas outras pessoas. Você gosta do cabelo comprido? Estou te dizendo de púlpito, tenha o cabelo comprido. Não fica brava não, Nilde. Mas seja quem Deus te criou para ser. Para de tentar ser outra pessoa. Manassés, continua, filho, está bonito, você gosta? Pronto. Pronto. Pronto, é feio, mas ele gosta. Mano, nós estamos tentando forçar, vocês estão entendendo? E nós nos pegamos em picuinhas e ficamos brigando em picuinhas que não determinam a salvação. E começamos a expulsar. Presta atenção, eu ouvi uma frase essa semana, e eu já disse isso para o presbitério que está aqui comigo, e eu disse, e é uma oração que eu tenho feito desde o ano passado, eu não quero que as pessoas tenham medo de passar por aquela porta. E eu ouvi uma expressão esses dias, a pessoa dizendo para mim, essa semana, disse, pastor, eu tinha medo de voltar para a igreja, porque eu não sei qual seria a reação da igreja. Eu vou te dizer, entra aqui que eu vou te dar um abraço, seja quem for, como estiver, porque as pessoas são únicas e são diferentes, elas não precisam vestir da mesma forma, todo mundo igualzinho no céu. Mano, para! Pessoas são diferentes, com características diferentes, e Deus vai usar a característica dela, da forma dela, para alcançar as pessoas, e alcançar e fazer. Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, mas eu vou alcançar pessoas que você também não vai alcançar. Nós temos que entender isso. Eu sou uma boa semente do Senhor. Meu Deus, eu tenho ainda 4 pontos para ir. Não vai dar tempo não hoje, hein? Mas isso tem angustiado meu coração. Quando eu olho as pessoas em depressão, quando eu olho, Zezinho, a geração, e há um conflito de geração acontecendo. Eu estou tentando fazer um estudo sobre isso. Antigamente uma geração demorava 70 anos para mudar. A geração da Bíblia é considerada de 70 a 80 anos. Mano, mas hoje 15 anos, 10, 15 anos, no máximo 20 anos, já é uma outra geração. Com a internet, com a tecnologia, com as coisas que estão acontecendo, é uma outra geração. E nós precisamos entender isso e parar com esse choque, com essa briga de gerações dentro da igreja. Seja o que Deus te criou para ser. Oh, Jesus. Gostei do brinco, viu, Jonathan? Ficou legal. Continuando a palavra. Oh, meu Deus, eu tenho 4 pontos, não vou conseguir chegar nos 4, mas vamos lá. Que a coisa termina domingo que vem. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio, e se foi. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Presta atenção. Os inimigos foram mexer num campo que não tinha nada plantado? Não. Onde eles mexeram? O inimigo não vai lutar contra quem não está produzindo. O inimigo não vai perder o tempo dele e mexer e jogar joio num campo que não está produzindo. Por que você está falando isso hoje, pastor? Porque o momento que você começar a produzir e começar a trabalhar para Jesus, o momento que você começar a fazer as coisas para Jesus, as setas vão vir, as lutas vão vir, os ataques vão vir, as dificuldades vão vir, as críticas vão vir. O momento que a semente que Deus tem colocado na sua vida começar a frutificar, as pessoas vão olhar para ti, pastor, como é que você sabe disso? Não precisa explicar, né? Que você sabe meu passado. Mas eles vão dizer, mas aqui, não, pastor, não, ele não. Ele não, com o passado daquele, não, ele não. Lembro de uma vez que eu estava contando meu testemunho, e aí uma pessoa estava lá, foi na Índia,
E aí eu estava contando meu testemunho, a pessoa, não, tudo bem, né? Ele desviou, não, tudo bem. Acontece, né? Mas ele, não, droga não. Não, droga, mexer com droga aí não. Aí depois ela pensou, não, tá bom, droga não. Aí quando chegou no final do testemunho, que eu fui preso, que tudo aconteceu, falou, não, aí também não. Uma vez eu contei o testemunho na igreja, lá saiu acho que 2 ou 3 famílias da igreja em Bebedouro. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sei quem eu sou, e eu sei a graça de Deus que eu carrego dentro de mim. E não importa as sementes que foram plantadas contra mim, não importa as sementes que o inimigo tentou lançar no meu campo, eu vou frutificar e eu vou florescer para o Senhor. Pelo amor de Deus, eu te suplico nessa noite. Pelo amor de Jesus, eu te suplico nessa noite. Para de ouvir o que as pessoas estão falando ao seu respeito. Para de se preocupar com o que fulano vai achar e com o que ciclano vai achar. Deixa eu te dizer, eu já te antecipo, eles não vão gostar. Ponto. Eu já te antecipo, eu já estou te falando o que eles vão falar. Você quer ouvir mais o que eles vão te dizer? Mas esse aí, sabe por quê? Porque eles viraram para Jesus e disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, o meu Redentor e o meu Salvador. Pode vir alguma coisa boa do Pará? Pode. Do norte sairá um mover que tocará as nações, é o que Deus tem prometido. Pode. E já saiu alguns já, mas ainda vem mais. Escuta o que eu estou te dizendo. Ainda vem mais. Grandes coisas fará o Senhor no nosso estado, em nome de Jesus. Mas setas vão ser lançadas. E entendam, as críticas vão chegar. E o que eu achei mais bonito, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, sabe o que foi, William? A atitude do mestre. Presta atenção. Então, indo ter eles, os seus servos, com o dono do caminho, lhe disseram, imagina, cara, como é que tu ia chegar em mim se tu chegasse para contar a notícia, sério? Pastor, toda assim uma desgraça. Respondeu ele na calma, um inimigo fez isso. E perguntaram os servos, o que você quer que nós façamos? Que arranca? Calma, deixa, que no tempo certo vai se resolver. E os frutos falarão por mim e por você. Deixa. Quer jogar pedra? Joga. Quer falar? Fala. Mas eu vou continuar, sabe? A calma desse cara, mano, ele sabia que os inimigos tinham feito, ele viu. Mas ele sabe com quem ele estava mexendo. Ele sabia com quem que ele estava mexendo. E a calma e a tranquilidade, Fernando, é isso que eu quero orar sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua. Uma calma e uma tranquilidade no meio da tempestade. Que levanta e se acalma. Calma, eu acalmo a tempestade, relaxa. Eu dei a palavra que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Se a palavra de Deus foi liberada sobre a tua vida, meu irmão, acalma aí, que ela vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Só tem uma pessoa que pode impedir que a palavra de Deus não se cumpra na tua vida, e essa pessoa é você. Só tem uma pessoa no mundo que pode impedir que a palavra de Deus se realize na sua vida, e essa pessoa é você. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, ele levanta outro, mas a palavra vai se cumprir. E a minha oração é, eu não quero estar na arquibancada vendo outros fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu não quero estar sentado assistindo e vendo moveres de Deus. Eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero carregar a arca do Senhor. Eu quero fazer parte do mover de Deus. Eu quero fazer parte do que Deus tem para realizar através da minha vida. E que vinho novo seja essa igreja, frutífera, que frutifique, que dê frutos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Já dizia minha vovozinha, não está na palavra, mas pode escrever que é bom. Né? Não está na Bíblia, mas pode escrever que o negócio é bom. Você já viu alguém jogando pedra numa mangueira que não tem fruto? Você já viu alguém jogando pedra num jambeiro que não tem fruto? Agora, bota um frutinho lá. Bota um frutinho lá.
Cara, ninguém se incomodava com você. Você vinha, entrava na igreja, saía da mesma forma. Mas o momento que você começar a trabalhar, quer aparecer, né? Ai, quer tocar para aparecer. Para. E nós paramos no meio do caminho, presta atenção, e deixamos de frutificar. Quantos ministérios, quantas pessoas, quantas vidas paradas que nós temos hoje, porque fulano falou isso há 20 ou 30, sei lá quantos anos atrás. Quantas pessoas estão paradas porque em algum momento uma palavra foi lançada, algo foi falado. Meu querido, antes dessa palavra ser lançada, Deus já lançou uma palavra de bênção sobre a sua vida. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Meu irmão, pode fazer trabalho de macumba, pode fazer o que quiser fazer. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Como nós precisamos entender essa verdade. Eu sou uma boa semente. Eu carrego a graça e a unção de Deus na minha vida. Eu sou uma boa semente. Para produzir frutos para o reino, para ganhar vidas, para marcar destinos, para mudar história. Eu sou. Esses dias, Nilo, eu estava vendo o Rodrigo indo para a tua casa, e eu fiquei imaginando isso. Se alguém não tivesse se colocado na brecha, onde ele estaria hoje? Porque alguém se colocou na brecha. E nós paramos, você está entendendo? O que Satanás quer? É bombardear a vida dele, do Nilo, para que o Nilo não frutifique, para que o Rodrigo não seja transformado. Agora é a vez do Rodrigo ser usado, mas ele vai bombardear a vida do Rodrigo. Ele vai encher de joio, ele vai encher de coisas, ele vai encher. Sabe o que é o engraçado? Presta atenção, eles ainda usam a palavra. Essas pessoas ainda usam a Bíblia. Essas pessoas ainda usam a palavra. Mas deixa eu te dizer nessa noite, com toda a convicção do meu coração, ninguém aqui, essa noite, é menos digno, como é que eu posso falar isso? Pior sou eu de todo mundo. Eu sou o mais indigno para estar aqui na frente. De todos que estão aqui eu tenho essa certeza. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que Ele é poderoso para mudar o meu destino, mudar a minha história e fazer uma nova história através da minha vida. Eu sei quem eu sirvo, eu sei. Sabe quem que eu sirvo? O Deus que mudou a vida de Paulo. Sabe o Deus que eu sirvo? O Deus que levantou Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe quem eu sirvo? A um Deus do impossível. Sabe quem eu sirvo? O Deus que fez chover maná no deserto, meu irmão. Você sabe o Deus que eu sirvo? O Deus que tirou água da rocha. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Essa é a graça que Deus tem colocado sobre a tua vida. Pelo amor de Deus. Para de olhar as setas do inimigo. Para de olhar a semente do maligno que foi. Mas o inimigo fez, tá bom, ele fez. Mas o maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Uma das coisas que eu ensinei para minha esposa, eu orgulho essa eu te ensinei, irmão. Ela que fez de mim um pastor, isso aí não tira aí. Mas algumas coisas também eu ensinei. Mas eu lembro que quando nós casamos, algumas vezes ela virava para mim, amor, não é justo, amor, a gente é injusto. Então, calma. Porque com o tempo, os frutos aparecerão. E você vai saber quem é quem. Com o tempo, Fernando, o Senhor está vendo todas as coisas. Com o tempo, Raida, não é dos que correm melhor a vitória, mas dos que confiam no Senhor. Quantos fizeram melhor do que nós e hoje já não estão mais? Mas nós ainda estamos aqui, com todos os nossos erros e defeitos. Nós ainda estamos aqui, prontos para sermos usados pelo Senhor. O inimigo vai tentar te destruir. O inimigo vai lançar sementes contra a sua vida. O inimigo vai lançar palavras.
E sabe o que é uma das coisas que eu tenho aprendido nos meus 48 anos de idade? Ele sabe tocar aonde dói. Esses dias eu disse para um líder: cara, você disse isso e isso, e disse que se isso acontecesse você largaria tudo. Cuidado, porque é aonde Satanás vai tocar. Ele sabe tocar onde dói. Ele sabe te tentar com o que precisa ser tentado. Ele sabe o que ele precisa fazer. Cara, como doído. Como eu tenho visto irmãos queridos, boas sementes, deixando de frutificar, por causa das coisas que eles ouviram, que alguém disse, que alguém fez, que alguém falou. Mas eu venho te dizer nessa noite: você é uma boa semente de Deus, pronta para frutificar e tocar a tua geração. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse o que Deus colocou dentro de ti. Porque quando Ele faz toda a criação, Ele faz toda a criação. E quando Ele chega no homem, Ele diz: façamos o homem. Vocês sabem do texto, vamos lá. Façamos o homem. Ele fez eu e você, a sua imagem e semelhança. Vou parar por aqui, porque já é feijoada. Mas um dia você precisa entender que você é a perfeição de Deus. Você é uma boa semente. E tudo que Satanás tem feito, tudo que você passou, tudo que ele tentou, tudo que ele tentou fazer foi para só uma coisa: impedir que num devido tempo o seu fruto apareça. Tudo que ele tentou fazer foi impedir que você frutificasse e desse frutos e mostrasse a graça dele que há em ti. Tudo que ele tenta, Fernanda, é para que aquelas pessoas ali no coreto deixem de ouvir do amor de Jesus. E você me mandou um vídeo, eu te digo hoje como homem e amigo: para não. Porque aquelas pessoas precisam ouvir falar do amor de Jesus. Sabe por que acontece? Nós julgamos. Nós julgamos o nosso sucesso baseado no sucesso das outras pessoas. Sabe por que você está deprimido? Porque nós baseamos o nosso sucesso no sucesso das outras pessoas. Mas o dia, pega a visão. O dia que você basear o teu sucesso pela palavra, tua vida nunca mais será a mesma. O teu ministério nunca mais será o mesmo. Porque sabe, ele é o Deus que eu conheci e que eu vi aqui na palavra. Ele não teve aonde reclinar a sua cabeça. E de repente, a gente acha porque está apertado, nós estamos fora da vontade de Deus. Nós não estamos fora da vontade de Deus. Às vezes a gente acha porque a gente não está como as pessoas do Instagram, a igreja não está do tamanho que as pessoas do Instagram estão, e nós estamos fazendo algo de errado. Mas a graça que Deus colocou sobre eles é diferente da graça que Deus colocou sobre a minha vida. O que Deus colocou para mim realizar é diferente do que Deus tem colocado para as outras pessoas realizar. Então eu parei de me julgar e de me medir pelas pessoas, e eu comecei a me julgar pela palavra e me medir pela palavra. E a palavra de Deus me diz que eu sou uma boa semente. A palavra de Deus me diz que a sua graça me basta. A palavra de Deus me diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha
A sua palavra me diz que eu sou uma boa semente. Vamos ficar de pé. Que Deus abra o teu entendimento nessa noite, para entender a graça que Deus tem colocado sobre a tua vida. Que Deus te faça entender a graça que Ele tem derramado sobre ti. E presta atenção, ela é diferente da graça que Ele tem derramado sobre mim, sobre a vida do pastor André, sobre a vida do pastor Salim, sobre a vida do Jonas, do Rodolfo, da Rebeca. Eu sou único. Eu tenho uma impressão digital que ninguém tem. Eu tenho um reconhecimento facial que pode até ser parecido, mas ninguém é como eu sou. E tem algumas verdades, e tem algumas coisas, Fernando, que só vão ser liberadas com o teu reconhecimento facial, não com o meu. Estou tentando falar de uma forma que vocês entendam. Tem algumas coisas que só vão ser destrancadas, André, com o teu reconhecimento facial, não com o meu. Há uma graça de Deus sobre a tua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela falou comigo nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai. Pai, nos perdoa, nós te pedimos como igreja. Nos perdoa. Peça perdão aí onde você está, por estar ouvindo mais as mentiras de Satanás do que as verdades de Deus. Tem um tempo você e Deus de reconciliação. Tem um tempo você e Deus. Nos perdoa, Pai. As lutas têm vindo, as dificuldades têm vindo, e nós temos dado mais ouvido a elas do que as tuas verdades, Pai. Mas nessa noite, neste santo lugar, eu quero profetizar vida sobre essas sementes nessa noite. Eu quero profetizar vida sobre cada semente aqui nessa noite. Vida. Vida. Comece a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite. Vida sobre a minha semente. Vida sobre o meu chamado, vida sobre a minha empresa, vida sobre a minha vida empresarial, vida sobre a minha família, vida. Profetiza. Vida. E ainda que esteja cortada, ainda que seja quebrada, ainda que está seco, mas aquele que ressuscitou Lázaro da sua cova, aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos, esse Deus eu clamo nessa noite, traga vida aos sonhos mortos.
Vida, sonhos mortos. Vida, chamados adormecidos. Vidas a empresas que estavam fechadas e desanimadas. Vida, 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 vida. Aleluia. Amém. As coisas podem mudar. Eu sempre gosto de lembrar desse testemunho. Eu estava voltando da África num avião, sem destino e sem rumo. Eu estava ouvindo essa música e eu estava passando um dos piores momentos da minha vida. Estava quebrado, falido, zerado. E Deus me fez uma pergunta naquele avião e perguntou: o que você vai fazer agora? E a música estava tocando no fone. E eu disse: Deus, de todas as pessoas que podiam me fazer essa pergunta, qualquer um podia me fazer, menos o Senhor. Porque o Senhor sabe que eu não tenho para onde ir. Eu estou falido, eu estou quebrado. E eu estava passando nos piores momentos da minha vida. E Ele só me disse uma coisa: me dá uma chance e viva o que eu tenho para ti. Você tem tentado viver o que o seu pai quer para ti, o que a igreja quer para ti, o que os outros querem para ti. Você tem tentado ser o quem você não foi criado para ser. Viva e me dê uma chance e viva o que eu tenho para ti. E desde então, eu tomei uma decisão naquele dia, naquele avião, de servir ao Senhor e de gastar os meus dias servindo ao Senhor. E de viver a promessa que Deus tem para a minha vida. Tenho vivido os melhores anos da minha vida. Não os mais fáceis, mas tenho vivido os melhores anos da minha vida. Porque viver os planos de Deus são bem melhores do que viver os planos que eu tinha para mim. Por que eu estou te dizendo isso nessa noite? Viva os planos de Deus para ti. Viva. Você tem, se não tem mais nada, como eu não tinha, ainda há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Ainda há uma semente de Deus sobre a sua vida. Ainda há a semente de Deus e a promessa de Deus sobre a sua vida. Pai, assim eu abençoo a tua igreja nessa noite. Como sementes frutíferas no Senhor. Como árvores plantadas junto ao ribeiro. Com corações dispostos a pagar o preço da frutificação. A morrer para frutificar. E fazer o que for preciso para que a tua glória resplandeça em eles. Assim eu os abençoo nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sair, presta atenção. Antes de você sair, só diga uma coisa comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Guarda isso durante a semana. E viva uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Fechando os seus ouvidos para a mentira de Satanás. E quando vier a seta, lembra: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Graça e paz em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos. Em nome de Jesus, antes de ir embora, diga para ele: você é o que a Bíblia diz que você é. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e declara sobre ele: você é o que a Bíblia diz que você é. Graça e paz em nome de Jesus.